Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então a gente vai seguir com o nosso pequeno tutorial básico de Excel. Hoje a gente vai falar o que é uma fórmula do Excel. A gente vai ter alguns exemplos de fórmulas e algumas explicações para que vocês possam conseguir procurar a fórmula de vocês do jeito que vocês querem, tá? Acho que eu só vou acender a luz aqui que vai ficar melhorzinho. Talvez seja melhor ou a mesma coisa, não sei. Então bora lá, pessoal. A gente tem a nossa tabela. A gente tem a nossa tabelinha aqui de exemplo, que eu tenho sorvetes, sabores, quantidades e preço, tá? Bom, eu quero saber, talvez, quantos sorvetes eu tenho no total no estoque. Então eu vou selecionar a guiazinha aqui de baixo, tá? Você pode fazer isso aqui em cima também, mas geralmente a gente faz aqui embaixo. A gente escreve aqui total. E aí, para adicionar uma fórmula, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai fazer igual. Então, eu quero saber a quantidade, né? No caso vai ser o sorvete de chocolate, mais o de morango, mais o de flocos, mais o de maracujá, mais o de creme, mais o sabor carioca, mais o chicabon, mais açaí, mais groselha, mais pastas ao rum, que é o último aqui. Então eu tenho um total de 158 sorvetes no estoque. Existe uma forma melhor da gente fazer isso, que é mais prático. Imagina que você tem aí cerca de uma tabela com cerca de 1000 linhas. Você quer saber o valor total desse estoque das 1000 linhas. Você ficar fazendo esse mais é complicado. Então aí que entram as fórmulas propriamente ditas, tá? Até tecnicamente isso aqui já é uma fórmula. Você está dizendo para o Excel para somar todas essas linhas dessa nossa pequena tabela de exemplo. Então como isso seria melhor? A gente pode usar as funções, que já são mais conhecidas como fórmulas em si, né? Então eu vou usar a função soma, vou dar 2 cliques nela. Vou pegar o primeiro número e arrastar até o último. E aqui eu fecho parênteses, tá? E aí ele me dá o 158. Então, se você estivesse trabalhando com uma planilha maior, você poderia fazer igual soma, clicar na quantidade, Ctrl Shift para baixo. Não, aí dá errado. Seria melhor arrastar mesmo. Você faria isso. Ou você pode arrastar e fazer que nem eu fiz aqui, só mudar o B13, em vez de ser o 14, que ele entende que tem alguma coisa preenchida aqui, fazer o 14. Só deixa eu fazer mais um teste, que eu não sei se vai funcionar. Pode ser que sim. Soma, mas é isso mesmo. 2 pontos B13. Opa, B13. Aqui ele está dando erro, pessoal, porque que acontece? Eu estou pedindo para ele somar o B14 com o B13. O B14 é a primeira célula aqui que está dentro da soma, então estou falando para ele somar ele com esse, então ele vai dar um erro, tá? Aqui tem um botão de ajuda, esse botão ele te direciona para a comunidade da Microsoft, do Excel, e isso te ajuda muito. Então, bora lá. Corrigindo ele aqui, ele até trocou o B13 com o B14 de lugar. Tem o 4 e o 13. Então ele vai fazer a soma disso aqui. Um negócio que é interessante observar
Eu costumo usar o Excel em inglês, tá? Eu estou colocando ele em português porque talvez para ficar mais fácil o entendimento, talvez o pessoal use mais em português. Eu particularmente uso mais em inglês porque eu já acostumei, eu gosto dele mais em inglês. E aí, quando você tiver uma dúvida de alguma coisa, se você estiver trabalhando com Excel em inglês ou português, o que você pode fazer é vir no Google e escrever Excel soma em inglês. E aí o que ele vai fazer? Vão ter vários sites, função português x inglês. Você clicando aqui, ele vai te dar um monte de funções que já tem no Excel, na tradução dele de português para inglês, tá? Isso aí é questão de você procurar no Google, provavelmente você vai achar. Então a nossa função soma, ela vai estar aqui para baixo. Soma aqui em inglês, no final seria sum, tá? Então se você estivesse trabalhando no Excel em inglês, por exemplo, o procedimento é o mesmo, você vai escrever igual, a diferença é que você não vai escrever soma, se você escrever soma ele não vai entender. Então bora fazer um exemplo aqui. Recebe sum, acho que aqui ele vai dar um erro de referência, salvo engano. Ele vai falar que ele não reconhece esse nome, tá? Porque eu estou usando ele em um idioma e estou usando uma fórmula de outro idioma. Então, se vocês estiverem trabalhando com Excel em outra língua, basta você fazer essa procura que você vai achar, tá? Bom, agora uma outra fórmula muito usada seria a média. Eu queria saber qual que é a média dos produtos que eu tenho em estoque. Meu estoque tem em média quantos produtos? Vou fazer o igual. Mediana. Aqui ele leva em conta o acento, tá? Então vai ser média. E aqui o mesmo procedimento da soma, tá? Você pega ali, arrasta. E aí eu tenho que em média eu tenho 15,8 no estoque. Ou quero saber o preço, o custo médio dos meus potes de sorvete. A mesma coisa. Média. Arrasto. Fecho parênteses. Ok. Então, em média, o meu produto custa R$19,5. Bom, se a gente for olhar aqui o exemplo da soma, por exemplo, a gente vai entrar numa coisa bem interessante. Soma. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas o próprio Excel ele abre o parênteses e fala a função soma. Ele vai abrir um parênteses e vai informar para vocês alguns argumentos. O que são os argumentos, pessoal? Os argumentos são que vão fazer a função dela, a função funcionar, tá? Ou seja, o argumento que eu tive aqui para fazer a média foi dizer que eu quero a média do C4 ao C13. Por que isso é útil? Muitas vezes vocês vão se deparar com fórmulas que você não conhece, tá? Então eu deixei aqui o site da Microsoft aberto, para a parte do suporte. Para quem não sabe como fazer, procurar ele, você escreve aqui Excel soma. Vão ter N sites explicando como é que funciona isso, mas se você quiser saber mesmo ali na fonte ou pela própria Microsoft, você vem aqui, clica e ele vai te dar um tutorial da função, tá? Isso aqui eles vão ter para todas as funções. Por que eu estou falando de argumentação? Se você vem aqui embaixo, ele vai te falar a síntese, a forma que essa função tem que ser escrita, e dentro ele vai te dar os argumentos.
Então, quando ele falar de argumento, é o que você precisa inserir dentro da fórmula para que ela funcione corretamente, ok? Então, aqui nesse caso ele está falando que o argumento número 1 é obrigatório e os demais eles são opcionais. Então, aqui, se eu botasse um ponto e vírgula 10, ele provavelmente vai somar mais 10 aqui, porque já é a parte do segundo argumento, tá? Então, assim, a própria função ela te fala o que ela tem que fazer. Então, vamos falar um pouco de uma outra função também que eu acho que ajuda muito, que é o VLOOKUP. VLOOKUP, que lá em português é o PROC-V. PROC-V, PROC-V. O que é o PROC-V, pessoal? O PROC-V, ele vai procurar algum desses valores aqui de acordo com que a entrada do argumento que você quiser. Então eu vou dizer que o meu PROC-V, o valor procurado vai ser a célula E6. Aqui ele vai pedir a matriz da tabela, ou seja, minha tabela com os sabores e os preços, as informações que eu tenho dos meus produtos é essa aqui. E aí ele vai pedir um índice de coluna, ou seja, qual coluna dessa aqui você quer retornar. Como aqui no caso eu vou usar o exemplo de nome, possivelmente se eu retornar pedir para ele retornar o próprio valor do nome, eu acho que ele dá erro, eu nunca testei fazer isso, mas aqui no caso a gente vai trabalhar com a quantidade e o preço. Bom, a quantidade seria a coluna 2, e aí ele vai te perguntar se você quer uma correspondência exata ou se você quer uma correspondência aproximada. Às vezes ele não acha ali um valor muito certo, mas ele está às vezes algum valor aproximado. Eu geralmente uso zero, que corresponde ao falso, tá? Geralmente eu sempre procuro valores exatos. Então aqui ele vai apontar um erro porque a nossa célula está vazia. Mas se eu chegar aqui, copiar, colar valores, ele vai me retornar a quantidade do sorvete creme, que são 10. Se eu quiser saber o preço, eu mudo ele de 2 para 3, que ele já vai me dar o preço. Ele vai procurar aqui dentro da tabela, vai falar o creme e a referência à coluna 3 e vai pegar o preço. Acho que mais ou menos por hoje vai ser isso. No próximo tutorial ou aula, enfim, a gente vai falar das condicionais, a gente vai começar a entender o if, como é que ele funciona, no caso em português seria o se, e a gente vai ver que essa função ela é bem importante no Excel, que muitas coisas dependem dela. Depois disso acho que a gente começa a fazer alguns gráficos mais simples, mas por hoje eu acho que é isso. Bom, só fazendo um adendo rápido, um abraço aí pro meu pai que me corrigiu. Seguinte, pessoal, aqui embaixo no outro vídeo eu tinha falado das abas. Realmente aqui são as abas, então tem uma aba planilha 4, aba planilha 3, aba planilha 2, aba planilha 1. Isso aqui embaixo eu tinha falado que são as abas, o menu aba. Na verdade isso aqui é a barra de menu, tá? Então sempre que alguém falar barra de menu é essa barra aqui de cima. Na verdade envolve isso aqui tudo, dizendo quais que são as opções que você tem para fazer essas coisas, ok? Então acho que é isso. Valeu, pessoal. Vou dar uma de youtuber. Dá o joinha, compartilha e se inscreve no canal, ativa o sininho, que vai que um dia isso vira alguma coisa. Valeu, pessoal. Até a próxima.